Jornal da Manhã. Entrevista. 8h27, estamos recebendo em nossos estúdios nossos parceiros, companheiros aqui do Condomínio Bandeiras. É isso, Francisco? É isso aí. Nós estamos recebendo hoje o Márcio Martins, que é sócio-diretor, e o Carlos Steffen, que é sócio-diretor da Apter Consultoria Empresarial. E nós vamos falar hoje a respeito de um assunto extremamente importante que está na pauta do Congresso Nacional, que são assuntos que possibilitam que o Brasil consiga trabalhar com uma taxa de juros básico, uma Selic, que ela eventualmente possa gradativamente ela recrudescer, diminuir. Nós sabemos que não é com saliva que as taxas de juros vão baixar, mas com medidas importantes votadas pelo Congresso Nacional, chanceladas pelo Executivo Nacional, que nós podemos ter uma condição melhor para o Brasil de desenvolvimento. E hoje você pensar no regime tributário, nas modalidades que você tem, ou nas formas que você tem que apresentá-lo ao fisco, ela é muito complexa para as pessoas jurídicas em especial, que são as grandes geradoras de emprego deste país. E não tem como não passar aqui pelo Márcio Martins e pelo Carlos, né? A gente discute isso porque eles vivem o dia a dia, o cotidiano de uma empresa de consultoria empresarial. Ela passa por N situações, mas a questão fiscal, nós esperamos que ela possa ser pelo menos simplificada. Hoje é muito complexo, né? Para os profissionais da área de consultoria, em especial de contabilidade. Márcio, um prazer tê-lo novamente aqui na Jovem Pan para falar de assuntos importantes para o nosso ouvinte. Bom, primeiramente agradecer, um bom dia aí, né? A Rosana aqui, Kiko, os ouvintes, né? Um prazer novamente aqui, uma satisfação estarmos aqui na Jovem Pan. De fato, né, quando a gente fala de tributo no Brasil, né, há uma complexidade muito grande, e o que está em pauta é a reforma tributária, né? Então, hoje, reforma tributária é arcabouço fiscal, né? Sim. O que, né, acho que a ideia é que hoje a gente fala um pouquinho desses dois grandes temas aí, tanto do arcabouço, um pouquinho aí, tentar passar um pouco o que seria isso, né? O que isso muda em relação também à regra atual hoje, que é do teto fiscal, né? Teto fiscal. Existe uma mudança, tá? E que a reforma tributária contribui para que esse arcabouço dê certo. Então, é um plano. Quer dizer, me parece, né, Márcio, a gente olhando um pouco o arcabouço, o governo ele não olha tanto nos gastos, ele é mais frouxo nos gastos, mas ele cria uma expectativa na arrecadação. Mas aí a hora que você percebe que quer arrecadar nas empresas das chinesas que estão vendendo em sites aqui em nome de pessoa física e fugindo da tributação, aí você pega a primeira dama tentando convencer. Então, assim, cada vez que o Haddad quer criar a possibilidade de quem não paga, ou quem deveria pagar, ou colocar mais gente para pagar que não está pagando, de exoneração, nós vamos encontrar lobbies no Congresso Nacional especificamente. Então fica difícil. Você quer arrecadar mais sem subir impostos. É possível, mas vai ter que mexer com quem está pagando menos ou não está pagando e deveria estar pagando, né? Existe essa complexidade, né? E eu acho que é importante a gente explicar os motivos por trás de toda essa discussão, né? Vamos entender, vai lá. Vamos parar um pouquinho para pensar um pouco, voltar uns anos para trás, né? O teto de gastos, ele surge lá com o governo Temer, lá em 2016. Exatamente. Antes tinha o Fernando Henrique com... Tinha uma ideia, aí você teve a lei de responsabilidade fiscal, né? Testes de gastos, etc. Mas só para dar um contexto para a gente chegar onde estamos hoje. 2016 a gente não tinha essa regra posta, né? Ela foi criada via uma emenda constitucional pelo então presidente Michel Temer. Por quê? Naquela oportunidade, de 14 a 16, a gente tinha um grande descompasso das contas públicas, estávamos gastando mais do que estávamos arrecadando. O governo Dilma estava um desastre na área financeira, na área econômica do país, foi uma derrocada. Né? Exatamente. Tanto é que essa derrocada, e por não seguir ali a lei de responsabilidade fiscal, houve todo o processo. Mas foi político, né? Mas também tinha essa, se a economia tivesse bem, ela não caía, né? Teve esse ponto, né? Então surge ali o teto de gastos. E aqui é importante dizer que havia um teto. Eu não podia gastar mais. Então, qual que era o teto de gastos? Que era vigente agora, que a gente está rediscutindo agora com o novo arcabouço fiscal, com as novas regras fiscais. Eu podia gastar, no máximo, o que eu gastei no ano anterior, mais a inflação. Exatamente. Ponto. Que aliás é simples, tranquilo, né? Ponto. Não, o que eu gastei no passado, mais a inflação.
Era uma regra extremamente rígida. Viu, só um ponto, sabe quanto a arrecadação, eu gosto de colocar esses números aqui, eu falo assim, para administrar, às vezes é bom você saber o número, não é bom? Às vezes não. Eu falo assim, se você não tem ideia do número, é difícil você administrar. Você não pode administrar só com o número, mas o número ele é essencial. A arrecadação nossa hoje, federal, é um pouco mais de 2 trilhões. Nós estamos falando assim, como gastar esses 2 trilhões, né? Ou como investir, enfim. Então nós estamos falando um número astronômico. Exatamente. Né? Então, o que a gente via? A gente via que a gente podia gastar um teto de X. Historicamente, Kiko, ninguém observou o teto de gastos. Não, o governo Bolsonaro explodiu. Né? Justifica-se no período da pandemia, até justifica-se, mas antes dele e depois da pandemia, o teto de gastos não foi respeitado. Então, arrastaram, derrubaram o teto, né? Claro, é evidente, né, que o teto de gastos também não estava funcionando, mas a gente tinha um limite. Bolsonaro não seguiu, N motivos, Lula também não seguiu mesmo antes de entrar. Né? Porque veio aí a PEC da transição que já furava o teto. O Bolsonaro deixou de governar, ele teve que articular para poder entrar, dar inclusive aquilo que era o Bolsa Família, né? Que era uma proposta dos dois candidatos, tanto do Bolsonaro quanto do Lula, só que no orçamento do Bolsonaro pro ano seguinte era R$400, mas ele tinha dado 600 e tinha prometido 600, então criou-se uma situação conflitosa, né? E a própria sociedade quer discutir, quer dialogar esse ponto, tanto é que hoje a sociedade entende que o governo atual, né, tem que ter um gasto mais elevado em áreas sociais, etc, que é o que ele está tentando. Mas com limites também, né? Sim, perfeito. Então, o ponto de discussão é, olha, eu vou ter a PEC da transição e até agosto eu trago um novo marco, né, uma nova regra fiscal que foi apresentado aí nas últimas semanas. Aliás, já estava pronto, no Senado ele já passou, né? A reforma tributária, basicamente, já os governos anteriores que prepararam, ela está pronta, Isso é um lado, né, da política fiscal, né? Por quê? E por que a reforma tributária é importante fazendo esse gancho, né? Porque a regra fiscal, que é o arcabouço fiscal, ela traz aqui as metas objetivas do quanto o governo vai poder gastar. Não de como ele vai gastar, mas do quanto. Então eu vou ter critérios, faixas, bases, percentuais que estabelecem o limite que eu posso gastar aí no governo federal nos próximos anos. E aqui vem um ponto bastante importante. Enquanto que a regra anterior do teto eu estabelecia com base na minha despesa, o quanto eu gastei mais inflação, a nova regra fiscal é quanto a receita, né? Ela é marcada, né? Então o cap dela, a base dela tem o quanto você arrecada. Não é quanto você gastou, é quanto você arrecadou. Um ponto positivo é o quanto você arrecadou no ano anterior. Então não era uma projeção, né? Porque senão eu coloco qualquer número no papel e gasto acima daquilo, tudo, né? Acima do que eu gasto. Então esse é um ponto positivo da regra fiscal atual. Então ela estabelece limites, primeiro ponto positivo, e esse limite estabelecido enquanto eu arrecadei no ano anterior. Um segundo limite interessante e positivo, né? Então aqui a gente está falando de, poxa, quanto que eu vou poder gastar? Então a partir do momento em que a gente estabelece que o quanto eu gasto é o quanto eu arrecado, a reforma tributária ela é importante para eu conseguir arrecadar cada vez mais. Por quê? Se eu arrecado mais, eu posso gastar mais. Seria na mesma base de contribuintes ou é aumentar imposto? O governo diz que não vai aumentar imposto, até porque tem muita desoneração para setores que provavelmente percam essa desoneração e que vão fazer um lobby no Congresso enorme. Então, assim, eu vejo muita dificuldade, mesmo que se coloque, né, os gastos de acordo não com o que eu gastei, mas com o que eu vou arrecadar, significa que nós vamos ter que enfrentar muitas situações para arrecadar. Eu sinto que o ministro da Economia muitas vezes fica fragilizado diante de tantos fogos cruzados do próprio partido do presidente da República e dos seus aliados. E o exemplo que você citou, Kiko, já mostra pra gente o grande desafio que vai ser tratar de reforma tributária. A partir do momento em que você quis, né, estabelecer uma taxação diferenciada do que já existe na importação de itens pela pessoa física, houve um grande alvoroço e voltou-se para trás. Então, aqui a gente tem alguns indícios do quanto vai ser difícil essa discussão. O importante nós precisamos de uma reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é muito complexo, né? A gente tem duas grandes etapas em discussão, né? A primeira agora,
que é o que a gente já vem discutindo isso há alguns programas, que eu já tive a oportunidade com o Márcio que está discutindo isso. A gente está falando agora da reforma sobre bens de consumo, né? Que é o que está em pauta aí na Câmara e no Senado. A gente tem aí 3 propostas, né? As mais famosas, a 45 e a 101, onde você estabelece aí um tributo mais simplificado sobre o consumo, né? Deixa de ter CMS, IPI, PIS, COFINS, e passa a ter um grande tributo chamado aí de IBS, né? E quem que vai receber? Ele vai para o governo federal, vai com percentuais para o governo municipal, federal, estado? Como é que vai já existe, você já tem conhecimento de como isso ficará distribuído? Porque simplifica, mas alguns impostos serão recebidos por entes diferentes. Quando se unifica, talvez nós tenhamos percentuais diferentes para os entes, seja os entes municipais, estaduais e federais. Cada uma das PECs, né, ela traz aí percentuais distintos, mas em regra geral, né, você arrecada numa única via, como o Simples Nacional, né? Você arrecada numa única via, numa única guia, e depois é uma repartição disso para todos os entes, né? União, estados e municípios. O ponto aí que está se equalizando é como isso vai acontecer, qual o prazo vai acontecer, como se dará a tributação, que é o que a gente vai enfrentar muito provavelmente depois que passada a discussão da regra fiscal. Eu queria saber do Márcio o seguinte, Márcio, diante de tudo isso que você está vendo, você tem uma vida profissional muito extensa, é jovem, mas tem uma vida com muita experiência. O que você sente deste momento todo, né? Arcabouço fiscal, a gente tem acompanhado o pronunciamento do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que tem de maneira muito elegante falado que o presidente tem o direito de falar, mas que as respostas dele são técnicas. Ele ficou ontem 5 horas na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Senado Federal respondendo questionamentos, ou seja, não dá para ser na pressão com o Banco Central, vai ter que ser realmente. Como é que você sente esse momento? Como é que você sente hoje os teus clientes? O que está preocupando? O que está pegando mais, Márcio, no mercado, na vida real que nós temos aí no dia a dia? Vida real, então. A partir de semana que vem, dia 1º de maio, aumenta o tributo. Isso é vida real. O PIS e o COFINS vai ter uma carga tributária aproximadamente de 8% a mais, dependendo da situação da empresa. Então, vida real. A partir de desoneração, por que vai ter um aumento de imposto? Ele já estava estabelecido? Isso veio isso veio já do novo governo, já veio via. Aí que tá, aí é o ponto, né? Isso não é reforma tributária. Isso veio via MP. Quem que edita MP? É o executivo. Então foi o Haddad, né, do governo. Ela tem 60 dias, né, para ser apreciada, 60. Mais 60. Então, em 60 dias não foi apreciada, foi uma MP aumentando a carga, resumindo, aumentando a carga tributária do PIS e COFINS, que passa a ter validade agora a partir de 1º de maio. No Congresso não apreciou ainda essa MP. São 120 dias, né? Se não for aprovada, ela deixa de existir, perde eficácia, né? Perde eficácia, mas ela já tem validade, tá viva, né? Ela já tem validade a partir de 1º de maio. Ela espera um tempo, uma quarentena, né? Qual a dificuldade no Brasil? Vamos lá na prática, né? Os clientes nos perguntam: eu tenho que mudar meu sistema, né? Parte operacional aqui, o meu RP, né? O sistema é para calcular o tributo. Claro. Imagina uma grande empresa, ela vai ter que alterar a classificação dela lá, os parâmetros dela, para começar a partir de 1º de maio calcular o tributo diferente. Isso é muito complexo. De algo que é incerto se vai ficar ou não. Sim. Mas se em 120 dias não aprovar, já que está falando do arcabouço, a reforma tributária, o cara aumenta antes, né? Então, assim, mas está muito silencioso, isso ninguém comentou, ninguém falou disso, né? Desse aumento. Para mim é novidade, olha, eu trabalho com informação. Então, tá na MP. Tem outras MP que já restringiu aí benefício fiscal, que é o caso são as desonerações, né? PERS, desculpa. Que é um programa aí é um programa de incentivo para área mais cultural, por conta da Covid, né? Por conta da Covid, a parte de turismo. Quer dizer, o governo já veio restringir. Tinha uma desoneração, já está uma lei com a desoneração, e veio uma MP diminuindo essa desoneração. Já existe essa MP, também tem que ser votada. Então, o que a gente percebe assim na prática? Hoje eu ouvi na reportagem o Haddad comentando de juros sobre capital próprio, que os contribuintes estão usando indevidamente, e isso tá... Não é isso, né? Existe uma lei, essa lei é de 96,
passou por tudo o governo aí, né? PT, direita, esquerda. Quer dizer, a lei existe e você, como contribuinte, você pode usar. E o discurso é muito assim, tá usando demasiadamente. Então, na prática, vamos falar, em termos tributários, a partir de 1º de maio, tem um aumento de tributo, PIS e COFINS. Outra questão prática, hoje no STJ, são 4, né, cara? São 4 temas importantíssimos na área tributária. Que vão passar a favor do governo, a gente sabe disso, né? A relação desse governo com o STF, então, vamos lá. Forte. E aí, Kiko, a gente vai para uma outra questão, né? Por que o Haddad está conversando com o ministro da STJ? Aí que eu... Ou do STF, né? No caso, a decisão está no STJ hoje. STJ, tá. Então, assim, é uma MP que sai do Executivo, né? O Legislativo vota, vira um Frankenstein, aí depois chega no Judiciário, porque o contribuinte, ele é penalizado, e olhando pela Constituição, a lei é inconstitucional. Ele também está mudando os tribunais de julgamento, as questões tributárias, ele agora quer pôr a maioria pró-governo, quer dizer, no empate, o voto no CARF, né, é pró-governo, quer dizer, aumenta a arrecadação dessa forma, né? Exatamente. Isso não é reforma tributária. Isso não é reforma tributária, isso não é aumento de alíquota, não é criação de imposto novo. Isso é tudo administrativo, né? São medidas administrativas. Exatamente, é como gerir, né, onde pode apertar o parafuso, está apertando, é isso. Exatamente. Então, a gente vai voltar, nós temos um rápido intervalo comercial e a gente volta falando sobre esse tema, sobre parafuso. A gente volta já. Eu estou conversando com o Márcio Martins e com o Carlos Steffen, sócio-diretores da Apter Consultoria Empresarial, e a gente está falando um pouco desse assunto que é tema muito importante, que vai impactar na vida de todos nós, com arcabouço fiscal, com reforma tributária. É assunto pertinente, importante e que vai, mas eu não tenho empresa. Vai sim, vai chegar até você, porque o produto vai chegar com oneração. Todo mundo, é assunto que tem a ver com cada um dos brasileiros e brasileiras. Nós voltamos já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada. Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. A qualquer momento, a Jovem Pan invade as ruas. Invasão Jovem Pan. Prêmios e muita animação com as lindíssimas gatas da Pan. Invasão Jovem Pan. Você já tem o novo app da Pan? Baixe agora no seu smartphone e ouça a Jovem Pan em qualquer lugar do mundo. Em Brasil. App da Jovem Pan Sorocaba. Disponível para iOS e Android. Sua foto documento. Nós te ajudamos a embarcar nesse sonho. E não esqueça de nos marcar no Instagram, @Antares_imagem. Eu quero é mais. É gostoso demais. Em casa, na escola ou em qualquer lugar. Eu quero é mais sabor, mais alegria.
Em iogurte pra valer. O Hospital Evangélico está cada vez mais completo. Possui pronto atendimento adulto ágil, inclusive nas áreas de ortopedia e oncologia, setor de exames e consultas, novas alas, além de modernos centros cirúrgicos com alta tecnologia. Atende mais de 20 convênios e encontra-se em ótima localização. Precisou de pronto atendimento adulto? Procure o Hospital Evangélico. Para exames e consultas, ligue 15 2101 6600. Hospital Evangélico, cada vez mais para você. Diretor técnico responsável, Dr. Mário Sérgio Moreno, CRM 84.817. A melhor rádio de Sorocaba. Jovem Pan. Para você que busca a evolução, está na hora de mais um grande passo. Evolution Muraro. Plantas de 3 dormitórios, com suíte, varanda gourmet e uma localização realmente privilegiada. A 150 metros da pista de caminhada do Campolim. Lazer exclusivo com arena beach tênis e futevôlei, piscina com raia, quadra de tênis e muito mais. As obras estão aceleradas. Venha conhecer o decorado na rua João Wagner Way, número 1269, ou acesse magnoconstrutora.com.br. A Magno é de casa. Xiii, essa não estava nos planos, né? Mas não se preocupe, a Alexandre e Diego Martelinho pode resolver isso pra você. Com 2 unidades em Sorocaba, oferecendo serviços de altíssima qualidade, agilidade e muita experiência em funilaria, atendendo veículos particulares e seguradoras. E ainda oferecem estética automotiva e oficina completa. Endereços: Avenida Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes, 2120, Avenida São Paulo, 3001. Alexandre e Diego Martelinho, pode confiar. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h48. Eu repito, 8h48. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan tem oferecimento de Pré-Modiza, pré-moldados. Eu estou aqui conversando com os sócios diretores da Apter Consultoria Empresarial, com o Márcio Martins e com o Carlos Steffen. Gente, a gente estava olhando aqui, né, e preocupado, porque tem muitos setores que têm lobby muito forte e conseguiram desoneração, incentivos, né? A gente estava fora do ar aqui. Tem jabuti nessa história? Explica o que é o jabuti, porque aí pode ser que alguém não entenda o jabuti. Jabuti são aquelas, né, que a gente fala, né, a palavra miúda, né, que está escrito ali dentro da legislação, onde a gente consegue, onde existem aí algumas hipóteses em que você consegue ter uma melhor equalização e eficiência da sua carga tributária dentro da hipótese legal, dentro da lei. Né? Tem que ser bom também para isso, né? Você não tá fora da lei, tem que ser bom, tem que ter equipe boa para enxergar isso, né? O Carlos falou bonito aí, né? Mas, né? Então uma tradução também. Traduza aí. Então, o Márcio, qual é a sua tradução? Vamos lá. São visões diferentes, por favor, traduza. Não, são complementares, né? Não é diferente. O que é o lobby? Né? O lobby, ele é bom ou ruim? Nos Estados Unidos ele é legal, isso, né? Ele é regulamentado nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, né? Mas o lobby, ele é importante porque você vai discutir o seu interesse. Então você tem um... É legítimo, né? Isso, exatamente. Você tem os representantes. Quando você proíbe, é que ele pode ser irregular, ilegal. Exato. É muito pior, é bom regular. É possível o lobby. Né? Então você tem os seus representantes no Congresso. Então, sendo os deputados, os senadores, esses que criam as leis, né? Eles devem partir de lá as leis, né? E não de lá para o mundo, né? Depois, de Brasília para o país. Bom, se eu tenho interesse, no bom sentido, no meu setor, eu preciso, por hipótese, uma desoneração, você vai levar, explicando um pleito, por quê. Né? Pleito. Eu preciso dessa redução de imposto, porque eu vou investir muito mais, porque eu vou trazer muito mais emprego, porque eu vou montar uma fábrica nova em tal lugar. O ponto que a gente fala quando a gente brinca um pouco aqui, entre aspas, aqui, do jabuti, porque você tem um projeto de lei tratando o caso específico que nós estávamos comentando aqui antes, de CMS. Então toda a discussão estava em cima de CMS. Ponto. Aí alguém falou, mas põe um artigo aí também falando de imposto de renda. Porque tem, de fato, um setor que isso é importante para aquele setor. Só que não foi um negócio tão discutido. E dentro daquele projeto de lei que estava o foco era ICMS, você foi lá... uma linhazinha uma linha de imposto de renda. Que não se percebeu que ela estava beneficiando um setor específico. Exato. Vamos falar que é isso. Ou acha que não sabe, né? Ou acha que Só que aí o tema ele não é tão bem discutido. Isso abre precedente não só para aquele setor em específico. É uma porta que se abre sem que imaginasse. Para outros setores.
Entendi. Aí você usou, acabou, você pode usar, né? Se aquela porta é isso que o Haddad hoje fala. Tá querendo fechar a porta. Tá querendo fechar a porta, tá? Bem. Agora, tá na lei. Esse é o, entre aspas, então, tá na lei, é legal. Tá na lei. Muito bem. Algo mais pra gente concretizar? Eu queria ficar falando com vocês até amanhã, mas assim, eu queria destacar alguma coisa, o destaque final. Que nem eu falo com as meninas da política. Seu destaque final. Eu acho que a gente falou dos pontos positivos aí da regra fiscal. Acho que é importante a gente salientar também os pontos negativos aqui na nossa visão desse arcabouço fiscal, né? Que está sendo discussão agora no Congresso. Na nossa visão, pontos negativos, né? Primeiro, baseado em receita, que ainda ninguém disse pra gente como que vai aumentar para poder gastar, né? O que está sendo dizendo é vou tentar aumentar a carga, aumentar a arrecadação. Então, sem ser primeiro sem aumentar tributo. Sem criar novos tributos. Sem criar novos tributos. Ponto número 2. Só aumentar a base, né? Só aumentar a base. Não precisa criar nenhum. Aumenta a base e o julgamento, se tiver dúvida, fica pro governo. Porque a maioria de 3 será do governo. 2 do governo e 1 da sociedade. Então, esse é o primeiro ponto negativo. Ninguém ganha mais no tribunal administrativo, né? Segundo ponto negativo na nossa visão o teto de gastos do antigo presidente Temer era uma emenda constitucional. Sim. E mesmo assim, furava-se as emendas via PEC. Sim. Esse novo projeto de lei é uma lei complementar, que teoricamente é mais fraca que uma emenda constitucional. Sim. Então, nós vivemos no Brasil. Se para mudar a Constituição é possível, uma lei complementar é muito mais fácil. Ela é mais fácil. Esse é um ponto negativo. Com menos votos você muda. Tem maioria qualificada, não maioria absoluta. E um terceiro que aí eu acho um ponto importante aqui, Kiko, é que na própria lei complementar, ele traz aqui uma regra de exceção da lei de responsabilidade fiscal somente para a União, não para estados e municípios. Então, os estados e municípios seguem a regra atual, a União tem uma limitação. Ele diz assim, né? E aí depois o Haddad fala dos jabutis, né? Isso para mim também é um jabuti. Ele cria um artigo novo dizendo que se a União não conseguir cumprir as metas, não há penalidade. O presidente manda uma carta só. Eu não tenho uma carta de amor. Infração à lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Aí eu espero aí que os nossos congressistas, né, deputados, senadores. Até porque nós temos um governo, na visão do presidente Lula, ela é a seguinte: ele tem que gastar dinheiro para que o dinheiro chegue até o pobre, para ele poder gastar, para ele estar incluído, para pôr o pobre no orçamento, que ele tem insistido, né? E o rico no tributo e o pobre no orçamento. O governo tem uma ânsia de gastos porque ele acha que gastar vai trazer crescimento econômico, né? Mas tem um limite também, né? Exatamente. Crescer muito gasto, às vezes pode ser um gasto não feito com qualidade, um gasto sem qualidade. Né? E eu acho que a gente tem que ter uma contramedida, né? Então, se eu extrapolo ou não atinjo as metas, eu tenho que ter algum tipo de penalidade. Então, acho que esses são os pontos negativos que eu acho importante aqui também. A gente assim que a lei seja aprovada, a gente volta a discutir de novo. Com certeza. Márcio, brigadíssimo por você estar aqui com a gente hoje de novo. Você gostaria de destacar um último destaque? Sim, coisa rápida aqui. Eu acho que o Estado, ele tem que ser eficiente, né? Então, ele tem que gastar bem. Então, acho que um ponto aqui, ó. Você acredita nessa reforma, que o Brasil vai sair melhor nessa reforma? Qual é a sua expectativa enquanto consultor empresarial, nessa visão que você tem contábil, financeira, estratégica? Eu, assim, sou um pouco cético em relação se vai passar uma reforma tributária, de que forma. Eu acho que o que o Carlos comentou no início, é necessário uma reforma tributária. Eu acho que se de fato isso acontecer, vai ser bom para o Brasil, mas tem que ser, né, com doses responsáveis, com prazo, porque um ponto crítico em termos de tributo aqui no Brasil é que as coisas mudam de um dia para o outro. Foi o que eu comentei aqui da MP, que começa a valer a partir de 1º de maio e pode ser que em junho mudou tudo de novo. Então, se não passar. Então isso. Pode até se justificar, já que vamos fazer uma reforma tributária, porque está aumentando agora. Deixa para depois. Deixa para depois, né? Então, isso é ruim, né? Você tem uma incerteza do que vai acontecer. Então, assim, acho que concluindo aqui acho que o Estado ele tem que ser mais eficiente, arrecadar menos e fazer mais. Você acredita nisso, Márcio? Eu sou tão cético, Márcio. Não. Eu acho que vai ficar melhor do que está. Mas eu sou um pouco cético com determinadas situações. Você vai falar fake news, vai melhorar? Eu acho que vai continuar. Vai melhorar, mas ainda vai continuar tendo crime, né? É crime. Ineficiência vai acontecer, acho que, vamos lá. Eu sempre falo assim, corrupção é algo que tem no mundo inteiro também. Sim, né? Ela tá impregnada, né?
Agora, você tem que ser mais eficiente. Você não pode, o duro é você juntar corrupção com ineficiência, né? Mas aí você tem ineficiência, mas tem lobby no Congresso, aí você consegue aprovar, né? Essa que é a grande verdade. Bom, e aí então aqui Estado eficiente e vamos lá para as pessoas, né? Para as empresas, para os empresários, né? Nós temos que viver dançar conforme a música. Dançar conforme a música. Então, o planejamento tributário, ele vai existir. Ele existe na Suíça, ele existe no Brasil e vai continuar existindo. Adaptado às regras vigentes. E as regras, elas são mutáveis, a gente precisa entender. É o que eu falo, eu falei que nós estamos discutindo muito isso, né? Dia 1º de maio vai aumentar o tributo. Mas... Qual tributo? É o PIS e COFINS. Fala pra quem ligou agora, o PIS e COFINS. Mas existe oportunidade no que vai mudar? Existe. É aí que é o pulo do gato. É aí que é a complexidade, né? E o que a gente, né? Por isso que você tem que ter sempre uma boa assessoria, né? Exato. Senão você dança. É onde você vê risco, vê oportunidade. É verdade. Né? Tá Márcio bom? Martins, muito obrigado pela presença de vocês, do Carlos e Steffen, são diretores da Apter Consultoria Empresarial. A gente tinha que trazer especialistas como vocês para estar discutindo com a gente esse assunto que está latente no momento, que é reforma tributária, arcabouço fiscal, taxa de juros que impede o nosso crescimento, e a gente falar um pouco sobre também as questões contábeis, planejamento estratégico, financeiro, contábil, tudo isso é importante para não quebrar. Senão, meu amigo, se você não tiver tudo isso, pode ficar atento, você pode estar acabando com o teu negócio lentamente. Então fica sempre muito atento e se assessora bem. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Daqui a pouco tem o debate político, tem mais informações aqui comigo e com Rosana Pires para você.